Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash é da série de Heróis da Liberdade, ou a sabedoria de grandes personagens que promoveram as ideias liberais, de autoria do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Robert A. Heinlein. Robert A. Heinlein, nascido em 7 de julho de 1907 e falecido em 8 de maio de 1988, foi um escritor americano. O pensamento dele exerce muita influência até hoje naquela sociedade e o Mauad relaciona várias citações de textos do Heinlein que evocam a ideia da liberdade, que defendem a importância das liberdades individuais, da liberdade de crítica, de exame, de análise, todas essas liberdades fundamentais que o pensamento liberal consagra. De autoria minha, de Lucas Berlanza, Capitalismo e Liberdade, o pensamento de Milton Friedman. Trata-se de outro grande autor, nesse caso propriamente voltado ao problema econômico e político, que é o grande economista da escola de Chicago, Milton Friedman, que foi extremamente influente na economia chilena, através dos chamados Chicago Boys, na economia dos Estados Unidos, através do governo Reagan, e em diversos países do mundo, através da influência do pensamento monetarista. Milton Friedman foi um dos grandes nomes da sociedade Mont-Pelerin, amigo e admirador de Hayek, embora Hayek fosse um ícone da escola austríaca e ele de Chicago, tem algumas diferenças no pensamento entre essas duas escolas econômicas, mas em essência ambas são escolas econômicas liberais. Eu apresento nesse artigo, que na verdade está sendo republicado, uma análise da obra Capitalismo e Liberdade, que é um livro em que o Milton Friedman expõe da maneira mais sintética e abrangente possível o seu pensamento político e econômico. Como é que ele enxerga o liberalismo, como é que ele enxerga a economia, como é que ele enxerga a importância das instituições, o papel do Estado, o papel da economia de mercado, tudo isso está bem disposto nesta obra de sua autoria, Capitalismo e Liberdade. De 2 escritores para uma grande escritora, do Gabriel Salvati, também uma republicação, A Nascente de Ayn Rand. Esse artigo é uma resenha, tá, assim como o anterior, é uma resenha do livro A Nascente, que é um romance da Ayn Rand, uma autora conhecida por expressar a sua filosofia principalmente através dos romances, embora ela tenha também obra sistemática, como A Virtude do Egoísmo, mas geralmente a Ayn Rand está apresentando o seu pensamento através de romances. E A Nascente, especificamente, é um romance que, por meio dos seus personagens, diz o texto, busca confrontar os valores e as virtudes benquistos pela sociedade com os pilares do objetivismo, a filosofia de Ayn Rand, tal como ela a chamava. Enquanto romance, o livro conta a história de amor dos personagens Howard Roark e Dominique Franco, mas ao longo dos capítulos, várias outras personalidades são apresentadas como referências às diferentes crenças e princípios que costumam nortear o pensamento humano. É mais uma resenha republicada com uma obra seminal, uma obra das mais importantes da pensadora do objetivismo, Ayn Rand, uma das autoras e, por extensão, uma das escolas filosóficas de índole liberal divulgadas pelo nosso Instituto Liberal e pelas suas instituições parceiras. De um autor para vários autores que trabalham uma única causa, a luta pela liberdade religiosa. É um artigo do Luan Sperandio, Liberdade Religiosa, a grande batalha dos liberais clássicos. E ele começa com uma constatação. Se hoje os liberais estão preocupados com assuntos de ordem econômica, como a privatização das estatais, a restrição dos gastos da máquina pública, o combate à corrupção, a principal pauta no passado, no começo do liberalismo principalmente, ou antes mesmo do liberalismo se firmar como um campo autônomo de pensamento, era conquistar a liberdade religiosa. Esse, por exemplo, foi o grande foco do pai do liberalismo, o inglês John Locke. E o artigo faz um histórico de como foi a liberdade religiosa, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, Renascimento, até a modernidade liberal, onde esta pauta se torna o embasamento central da própria modernidade. É da divisão religiosa que se dá com a reforma protestante no seio da cristandade que nasce a importância de se procurar
compatibilizar as diferentes orientações religiosas dentro de uma mesma comunidade política. E isto vai dar origem à sociedade moderna e aos princípios liberais que vão ter que lidar com esse problema da diversidade, da heterogeneidade social. Essa é a reflexão que faz o artigo, desenvolvendo um histórico dessa luta pela liberdade religiosa. De volta a Milton Friedman, o artigo do Luan Sperandio também. Não existe almoço grátis, algo que os brasileiros precisam aprender. A expressão there is no free lunch, ou em português, não existe almoço grátis, é um ditado popular que os liberais se acostumaram a usar muito por causa do Milton Friedman, que deu esse título a uma das suas obras que popularizou em 1975 esse ditado. O que o artigo traz, além de uma defesa da ideia implícita nesse ditado, que é a ideia de que realmente você não tem almoço grátis, o Estado, por exemplo, ele não se custeia por mágica, os recursos que o financiam vêm da produção da iniciativa privada, dos esforços da iniciativa privada. Ele, além de reafirmar a veracidade do fundamento dessa afirmação, ele descreve o histórico desse ditado popular, que é um ditado cuja origem faz referência a uma prática comum entre bares americanos do Velho Oeste do século XIX, que ofereciam almoço para os clientes sem custos, desde que eles consumissem determinada quantidade de bebidas. Então, não é de graça. Você gasta na bebida o que não gasta no almoço. Agora, saindo da esfera dos ditados dos autores para pretensos deuses que são os nossos juristas e principalmente os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. É um artigo da coluna Judiciário em Foco, mantida pela advogada Kátia Magalhães, intitulado As mãos supremas que afagam criminosos são as mesmas que apedrejam a liberdade de expressão. Ela vai analisar no artigo 2 casos muito sérios de práticas a serem condenadas, a serem censuradas moralmente do judiciário brasileiro. O primeiro caso diz respeito ao ex-senador Waldir Raupp, condenado pela segunda turma do STF em 2020 a anos de reclusão em decorrência de um suposto esquema fraudulento de doações eleitorais envolvendo a construtora Queiroz Galvão. Decorrido mais de um ano da decisão do STF, a mesma turma do STF apreciando os famosos embargos de declaração, ficaram famosos no julgamento do Mensalão e no julgamento da Operação Lava Jato, propostos pelo próprio Raupp, acaba de modificar por maioria todo o teor do que tinham julgado antes para absolver o político. Quer dizer, insegurança jurídica absurda no nosso Supremo Tribunal Federal, que deveria ser, repete-se sempre, o guardião da nossa Constituição. O outro problema é a sequência absurda de atentados à liberdade de expressão promovida pelo Supremo Tribunal. O mais recente atentado à livre expressão foi visto no julgamento da segunda turma do Supremo, durante o qual o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, foi tornado réu pela suposta prática de injúria e difamação contra o senador Vanderlan Cardoso, do PSB também de Goiás, e contra o ex-deputado e ex-ministro Alexandre Baldi, do PP também de Goiás. A autora do artigo até não gosta, não aprecia e não aplaude os termos usados por Cajuru nas suas críticas aos referidos políticos. No entanto, ela acredita que essas críticas não devem ser censuradas e não devem ser objeto de um julgamento no Judiciário, muito menos no Supremo Tribunal Federal. Estes são os dois apontamentos críticos que ela faz nesta coluna, que tem por objetivo aqui do nosso Instituto Liberal avaliar criticamente o comportamento do Poder Judiciário em vez dos poderes executivo e legislativo. Agora, mais um problema que não é com o STF, mas é com o socialismo. É um artigo do Roberto Rachevski. Não é a fome que mata os venezuelanos, é o velho socialismo do século XIX. O objetivo do Rachevski é amenizar um pouco a ideia, relativizar um pouco, questionar a ideia de que há uma crise econômica nesses países que são dominados por esses regimes. Ele diz que, ao contrário do que costuma dizer a mídia, não é que a Venezuela de Nicolás Maduro e do chavismo viva uma crise econômica. Na verdade, a Venezuela vive, nas palavras dele,
o mais deletério sistema político-econômico que existe, o socialismo. A culpa não é de uma conjuntura, de um acontecimento localizado no tempo que desencadeou uma crise econômica, de uma inflação momentânea. Não, a culpa dos problemas dantescos vivenciados pela população venezuelana é da mentalidade socialista que dá ao Estado o poder de uma divina providência. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.